Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje o dia tá lindo, tá uma chuvinha meio nebulosa. Eu gosto desse tempo, me sinto igual a ele neste momento. Meio escondida, meio fechada. E com isso eu resolvi falar de um assunto que eu acho extremamente interessante, né? O que fazer quando não sabemos o que fazer? E é lindo quando você olha para você e fala assim, então, o que a gente tem que fazer agora, né? E a resposta nunca vem. E eu fico analisando por que a resposta não vem, por que eu não sei o que fazer, o porquê que as situações da vida são tão complexas, por que as coisas não podem ser mais simples, mais claras, mais objetivas. Apesar de ser emocional, porque tem uma diferença grande entre você ser claro e objetivo e ser extremamente racional, e você ser tudo isso e ser emocional, que é o meu caso, né? Eu sou extremamente emocional, mas eu tenho uma clareza para poder, dentro do campo de ser objetiva, eu tenho uma clareza. E só que eu entendo como a gente é enquanto ser humano. Enquanto ser humano, quando as suas emoções são afetadas, você aciona um instinto animal quando você tem essa obrigação de se defender uma vida inteira, porque ou você se torna o que a sociedade gostaria, o que as pessoas à sua volta gostaria, ou você tem que se defender disso, né? E quando quando o seu emocional é muito machucado, você não pensa, não tem racionalidade. Seus instintos mais selvagens vão te defender. E é a hora que eu acho o ego lindo, sabe? Eu acho que ele vai lá e se posiciona a ponto de falar: opa, pera aí, que a brincadeira não é desse jeito, né? E eu já tenho uns anos que eu venho testando e treinando e destrando esse meu senso de autodefesa, entendendo que as relações nem sempre são como você gostaria e entendendo as limitações do outro. E dentro disso eu ando tendo uma paz absurda, mas não é sempre que acontece a paz. Já aconteceu várias vezes o meu caos. E quando chacoalha muito as minhas emoções, que eu tenho que ir lá e buscar os meus instintos de guerra e falar: não, chega, tá tudo certo, mas a brincadeira não tá boa pra mim, eu tô começando a me tornar uma pessoa instintiva demais, né? Eu não tô podendo baixar a guarda, eu não posso ser doce, ser suave, porque começa a fazer papel de idiota. E aí eu começo a acionar meu senso de defesa o tempo todo. E entro num caos absurdo, né? É tão caos que eu fico num ponto de exaustão. E eu não acho que isso acontece só comigo, porque as pessoas, no geral, elas não têm consciência de que isso acontece naturalmente quando você é muito ferida dentro do seu emocional. A diferença é que muitas pessoas não percebem nem o caos, nem a calmaria. E no meu caso, eu percebo o caos quando ele está chegando, e hoje eu já sento com ele para tomar uma cerveja, sabe? Porque eu sei o que ele vai me causar. Eu sei o que ele vai causar à minha volta. É como se fosse
a tempestade. Quando cai aquela chuva que mata um monte de gente, causa, né, enchentes, essas coisas, a gente não sabe o que fazer ali no meio, aí não tem nem muito controle do que fazer ali no meio, tem que esperar a chuva passar. Mas geralmente depois do fim dessas chuvas, vem um sol lindo, sabe? Sempre vem um sol lindo. E dentro daquele lugar que você não pode fazer nada, porque você não sabe o que fazer, você não tem domínio sobre o que fazer ali, você tem que vivenciar ele até o fim. Você tem que entender que não é toda hora que você pode pôr seu ego para dormir, ele é necessário. Às vezes, ele é necessário porque só entender o outro, você vai se tornando um nada para você mesmo, sabe? É quando você não valoriza as suas vontades. E como que eu posso valorizar a vontade do outro se eu não consigo valorizar as minhas vontades, né? E quando você traz isso para a vida, quando a vida te cobra esse lugar de e agora? Você vai se defender ou vai defender o outro? E agora? Você vai cuidar de você ou vai cuidar do outro? Porque muitas vezes o outro não tá olhando para você. Não tá olhando para o caos que você tá se tornando. Não tá olhando para a dor que você tá sentindo. E isso é magnífico, magnífico. Porque é a partir daí que você começa a olhar para você. Porque tem pessoas que têm o poder de te colocar realmente contra a parede, aonde você precisa tomar uma atitude. E quando você precisa tomar essa atitude, ela é extremamente instintiva, porque você já chegou no ponto que você não tem mais racionalidade. O ideal, né, é a gente usar a intuição, que fala com a gente bem antes da coisa acontecer, e ela fala para você, olha, tem algo errado, a gente tem que ir embora. A gente não tá legal aqui. Não é esse o lugar que eu quero viver, que você quer viver. E aí você ainda não escuta porque é muito sutil. Aí você fala: não, não é possível. Não, vai dar certo. Vamos insistir mais um pouquinho. Vamos tá aqui, não sei o quê. E você vai levando a vida como se fosse passar aquele negócio que você sabe intuitivamente que não vai passar. Mas quando você entra no seu instinto, não existe mais a intuição. É o seu instinto e ele é selvagem. Ele mata, ele agride, ele ofende, porque ele tá querendo se defender, porque tá se sentindo acuado, né? Eu não sei explicar se isso é bonito, se isso é feio, se isso é bom ou ruim, sabe? Se isso é saudável ou não. Para mim, hoje é saudável. Não sei se foi por anos, mas para mim hoje é saudável. E quando eu não sei o que fazer, eu uso desse instinto conscientemente. Hoje eu consigo fazer isso com os pés nas costas, assim. Eu já sei que eu estou sendo tirada do meu rumo de paz, do meu lugar de paz, do meu lugar de conforto pessoal. E tô chamada para guerra, tô sendo chamada para briga. E eu uso esses instintos, os meus instintos me falam quais são os meus próximos passos. Entendendo que é consciente e que tem um limite. Ele vai chegar num ponto ali que a situação vai me trazer um checkmate
e eu vou esperar o sol nascer. Porque tudo isso para mim está muito relacionado com a natureza, né? O tempo, os elementos, a diversidade, as intuições, tudo está relacionado à natureza. E quando a natureza vai ficando meia escassa para mim, eu começo a entender coisas que eu não estava entendendo antes do caos. O caos é um lugar de desconforto absoluto, mas é só nele que você vai encontrar o conforto absoluto. Mas por que você entra no caos, né? Mas qual a necessidade de entrar no caos? Porque não é só caos. Quando você está numa situação que ela não está confortável para você, ela não é só desconfortável, porque uma situação só desconfortável, você não fica. Ela é uma situação extremamente confortável, mas com algumas limitações que para você são insuportáveis. E é por isso que é difícil de escolher por você mesmo nessa hora. Porque você fala, nossa, a situação é tão boa nisso. Tem uma infinidade de coisas que a situação é boa. Mas aonde a situação é ruim, é insuportável para você. Às vezes é uma coisa só, mas é uma coisa insuportável para você, que precisaria ser vista, muitas vezes pelo outro, como algo extremamente importante para você. Mas geralmente não é, porque é só para você que é insuportável. Então o outro não tem nada o que fazer, ele é do jeito que é e vai continuar sendo do jeito que é, e você vai ter que cuidar de si. E para você abrir mão de uma coisa muito, muito boa em prol de uma coisa muito ruim, você tem que se conhecer a ponto de saber que aquela coisa é insuportável para você e que quanto mais ela crescer, pior vai ser para você. Que quanto mais você continuar convivendo com aquele modelo de situação, mais infeliz você vai ficando. Você vai ficando mais chata, mais insuportável, porque os seus instintos vão começar a te defender. E aí a leveza da vida, ela vai apagando, vai sumindo. A leveza das relações, ela vai sumindo. A leveza do amor, do afeto, vai sumindo. Porque não tem como você amar o outro sem se amar. Quando você começa a se deixar de lado, o que você entrega para o outro também é muito pouco. E cara, é muito para mim, né? Pode ser que para a humanidade muita gente não seja, mas deve ser muito difícil ter uma relação que ela não é de entrega total. Eu acho que se entregar é o mínimo que uma relação com o outro merece. É a entrega absoluta das suas emoções, das suas fragilidades, dos seus medos, das suas fraquezas. O que o outro vai fazer com isso define quem ele é. E aí você vai ter que aprender a definir quem você é perante o que o outro faz. E aí a brincadeira fica, não sei se boa ou ruim, mas ela fica justa, né? Você conseguiu colocar para fora aquilo que você é, como você é, e você entendeu que o outro não liga. E aí o que você faz com isso? Continua amando o outro e segue. Segue sem olhar para trás. E espera o sol nascer, porque sempre depois de uma tempestade tem um sol lindo brilhando. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é os nossos instintos que vão fazer alguma coisa. E se você não conhece os seus instintos, você pode causar problemas absurdos para você mesmo.
E não é pro outro esse problema, não, é pra você mesmo. Porque na hora que eu tô usando os meus instintos, eu fico tão selvagem que eu acho que eu me comparo com uma onça, assim, no meio de uma mata, pronta pra matar mesmo, sabe? Pronta pra agredir, pronta pra caçar, pronta para situações que me esgotam fisicamente e emocionalmente. Eu fico exausta depois de tomar essas atitudes, exausta. Porque o meu lugar de conforto é dentro de um ambiente hoje mais amoroso. Eu passei por muitos anos nesses caos, um atrás do outro, e há uns 4 anos eu decidi transformar a minha vida em paz. E 80% do meu dia, da minha vida, do meu trabalho, das coisas que eu faço, das minhas criações, é em paz. E quando eu tenho que sair desse hoje, graças ao bom Deus, é cada vez menos, porque eu acho que você vai evoluindo também, vai chegar uma hora que você vai sempre saber o que fazer, porque você vai escutar a sua intuição antes do seu instinto chegar. Então, quando você utiliza, se eu tivesse utilizado várias vezes a minha intuição lá antes do problema, eu teria evitado o caos. Porque a minha intuição me falava exatamente o que os meus instintos fizeram, né? Mas eu não queria ouvir. Eu não queria olhar para aquela situação, eu não queria olhar para a coisa. E continuei calando a minha intuição, e aí vem os meus instintos e fala: chega, coleguinha, chega. Agora você vai ouvir e agora a gente vai tomar uma atitude. Porque também faz parte da minha experiência na Terra ter essas atitudes. Algumas pessoas não buscam pela plenitude da sua própria existência. E eu sempre tive essa busca, né? É uma busca, eu acho que até da minha alma mesmo, que veio para esse planeta procurando algo melhor, mais sempre procurando por algo melhor. Tô sempre procurando por coisas melhores para minha vida e para a vida das pessoas que estão à minha volta. E não me contento com menos do que tudo. E por isso eu luto, por isso eu trabalho, por isso eu me esforço, por isso eu crio coisas, por isso eu fico em silêncio muitas vezes, em prol desta coisa melhor. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi uma trajetória muito magnífica. Eu fiz o meu melhor por onde eu passei, eu dei o meu melhor onde eu passei, e a minha consciência, ela sai limpa para o próximo passo. Porque eu tentei até a última gota de todas as relações, de todos os negócios, de todas as coisas que eu fiz na minha vida. Eu tentei até a minha última gota de esperança, até a minha última gota de fé. E quando eu sou convidada para morrer e nascer de novo, eu utilizo desses instintos, mas depois de usar desses instintos, eu tenho um sofrimento profundo e um cansaço, assim, uma exaustão mesmo, sabe? Meu corpo cansa, a minha mente dá uma travada, as minhas coisas dão uma parada, assim, parece que tudo à minha volta dá uma travada para que eu recupere a minha energia, porque eu gasto muita energia fazendo isso. E eu não acho legal gastar energia assim, né? Mas também não acho legal uma pessoa viver defendendo muitas vezes o sentimento do outro, entendendo o outro e não se entendendo, não defendendo seus próprios sentimentos e principalmente não entendendo as suas limitações. Porque todos nós somos seres limitados em algum ponto.
Quando eu não respeito as minhas limitações, vai dar problema. Vai dar problema aqui, agora, agorinha. Uma hora vai dar problema. E quando eu não conheço as minhas limitações, aí os problemas aumentam, né? Porque quando a gente entende quem a gente é no problema, todo o resto vai acontecer em paz. Todo o resto vai acontecer com sabedoria, com magia, com disponibilidade. Todo o resto vai vir. E quando você está numa situação aonde só é provocado o seu caos, aí, amigo, vamos para terapia. Porque aí precisa realmente entender o porquê que você gosta tanto de sofrer. E aí a gente precisa ver da onde veio tudo isso, né? De qual lugar veio essa vontade ou essa aceitação das migalhas da vida, né? Não. Se é para receber pouco, que seja sozinho. Se é para você ser pouco valorizado, que você também seja pouco visto. Que você crie novas coisas, novas conexões, novos amigos, novas situações, aonde essa troca fique justa para que você alimente o seu emocional e consiga ter emocional suficiente para alimentar o outro. Isso acontece nas mínimas coisas, nas pequenas coisas da vida. É num abraço sincero, é num beijo sincero, é numa flor, é num presentinho, é num mimo. É no cuidar da vida do outro, naquilo que é difícil para o outro, é estar presente na vida do outro, naquilo que é difícil para o outro, mas principalmente estar presente na sua vida, cuidando do que é difícil para você. E quando você terceiriza isso, geralmente vai dar ruim, né? Vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde. Agora, tem uma coisa boa que quando eu aprender eu conto, mas eu já tenho consciência de que é a melhor, de quando a gente não sabe o que fazer. A gente abre mão. Abrir mão mesmo, abrir mão, abrir mão, abrir mão, abrir mão, abrir mão, abrir mão. É olhar e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem eu não querer isso pra minha vida, tá tudo bem eu não aceitar isso, tá tudo bem, né? E eu vou seguir em paz, sabendo que nada e nem ninguém pode afetar a minha paz de espírito. Porque quando você dá poder para o outro te deixar agressivo, por exemplo, a agressividade, aquilo que o outro fez, te tirou tanto do sério que você foi afetado pelos maus tratos. Quando a gente deixa isso acontecer, a gente tá dando poder pro outro que ele nunca deveria ter. Esse poder a gente nunca pode dar pro outro, que é o de tirar a gente do sério. A gente tem que abrir mão da relação, da situação e simplesmente pôr um fim. E fim é fim mesmo. Fim é fim. Fim não é um talvez. Fim é você entender que a sua presença ali naquela relação é insignificante. É insignificante. E quando ela é insignificante, você tem que pegar essa insignificância sua e ir embora.
embora para dentro de você, talvez, embora para sua vida, para suas coisas, para sua solidão, para o seu isolamento. E eu tenho uma coisa bem interessante com o isolamento, né? Eu tenho um isolamento pessoal que ele é sem só e sem lamento. A solidão, para mim, ela é uma praia gostosa, uma praia deserta só para mim. É como se eu tivesse todo o universo disponível só para mim. Então, nunca foi difícil para mim ser só. Talvez por ser filha única e ter passado grande parte da minha infância sozinha, mas mesmo tendo 3 filhos, tenho memórias de estar sozinha e que foram extremamente agradáveis, né? Eu brinquei muito sozinha na infância e eu criava situações onde eu me sentia sempre acompanhada. E hoje na fase adulta eu faço a mesma coisa, quando eu estou acompanhada e o processo ainda não é como eu gostaria que ele fosse, eu entendo que muitas vezes talvez ele nunca vá ser como eu gostaria que ele fosse, mas eu acredito que quando a gente está maduro o suficiente, a gente tem a tendência a encontrar pessoas maduras o suficiente para poder viver uma parada que com defeitos normais, com problemas normais, né? Não dá para você brigar com problemas que não tem como você brigar. Você não pode brigar por algumas coisas. Você não pode brigar por ser visto ou não visto, por exemplo. Não tem como. Como é que você obriga o outro a te ver, gente? Sabe? É quase impossível. Se o outro não tá notando você ali, se o outro não tá nem aí pro que você tá sentindo, é impossível tu brigar por isso. Você pode brigar por uma divergência, né? A gente pode entrar numa discussão e resolver problemas sólidos, mas o desafeto não tem como a gente discutir com ele. Não tem como a gente pedir por afeto. É altamente humilhante pedir afeto. Porque isso deveria ser doado porque a pessoa quer te fazer bem, te fazer feliz. E se a pessoa não quer, você tem que saber que ela não quer, ou que muitas vezes ela nem pode te dar aquilo que ela não tem, e pegar sua insignificância e ir embora. É de qualquer relação. Qualquer relação. Eu tô com uma cliente que vai lá e todas as vezes que acontece o nosso encontro, ela me ofende de alguma forma, totalmente desnecessário, mas ela me ofende. Ela ofende meu preço, ela ofende o meu tempo, ela ofende minha vida, ela ofende em pequenos atos. Mas não deixa de ir, ela quer continuar indo lá e continuar me ofendendo, né? E aí você faz o que com isso? Você tem que pedir demissão da cliente. Tem que pedir demissão. Porque é uma relação que não vai fluir. Não vai fluir nunca. Porque ela só entende que ela tá te pagando para fazer aquele serviço. Ela não entende a disponibilidade que o dinheiro dela não paga para fazer o que você está fazendo. Ela não entende o cuidado que você tem para poder executar aquele trabalho, que aquele valor que ela está pagando é totalmente irrisório pelo trabalho que você está executando. E ela não se coloca no seu lugar quando você, por exemplo, não pode atender ela na hora que ela quer, né? E se sente completamente ofendida porque você não pode simplesmente parar a sua vida para fazer o que ela quer. Mas quando é a sua vez de marcar e falar para ela, eu preciso que você venha nesse horário, não pode, né? De jeito nenhum não pode. Agora você tem que estar disponível no horário dela.
uma relação que não flui. É uma relação que não flui, não existe troca. Não existe negociação, é só o que a pessoa quer e acabou. É como ela quer conduzir aquela história, né? E pior, ela acha mesmo que está certa, né? Que ela tá fazendo muito em pagar pelo seu trabalho. E ela não precisa de mais nada além de pagar pelo seu trabalho. E você tem que entender que você precisa de mais e que você quer relações com trocas justas. E as trocas justas não acontecem assim, acontecem com reciprocidade. Meu tempo, seu dinheiro, meu trabalho, né? Os seus problemas, os meus problemas, o que você quer e o que eu posso te dar, o que eu quero e você pode me dar. Existe uma conexão que acontece que rompe qualquer outro problema na vida. Porque quando você entende o lugar do outro, você entende o seu lugar e você começa a ser mais compreensivo, você começa a ser mais disponível para amar incondicionalmente a situação. E tudo isso que eu disse aqui, só quero, assim, resumindo um projeto da vida, né? É que a gente, por mais que a gente queira uma situação, por mais que a gente esteja disponível para uma situação, todas as situações da nossa vida só vai acontecer quando existir essa integração entre você e o que você quer fazer, ou você, a pessoa que você quer ter, ou você e a relação com o familiar que você constrói. Nunca é você sozinho. Existe 50 e 50%. Se você está fazendo 60 e o outro 40, uma hora você vai se cansar. Se o outro faz 60 e você 40, uma hora ele vai se cansar. E é tão claro você ver isso na vida, quem faz mais, quem faz menos, o tempo todo, porque principalmente aquele que faz mais. Aquele que faz menos, ele nunca vai achar que precisa fazer mais nada por você. Porque nunca precisou, vai precisar agora e faz para qualquer outra pessoa no mundo, menos para você. Porque a gente tem que ensinar o outro a cuidar da gente na primeira semana que o outro chega na vida da gente. É nos primeiros dias, né? Quando a gente tende a querer cuidar do outro porque o outro tá com problema, e aí você começa a abrir a guarda a ponto de dar, doar e não receber de volta, e aceitar não receber de volta. Quando o outro ficar bem, ele vai gastar a energia dele com outra pessoa. Quando o outro tiver o dinheiro suficiente, vai gastar com outra pessoa. Quando o outro tiver tempo suficiente, vai gastar com outra pessoa. Quando ele tiver vontade o suficiente de amar, vai amar outra pessoa. Porque ele acha mesmo que você merece muito pouco. Ele acha mesmo que você não é digna demais. Porque você não se colocou nesse lugar lá atrás. Então, quando a gente começa uma vida, principalmente dentro do empreendedorismo, eu, eu acho que empreender é uma filosofia de vida, é um conceito, é um ato de amor empreender, porque ele te ensina todos os dias sobre relações humanas. E é por isso que eu gosto muito de falar sobre essas emoções, porque quando a gente é ensinado terapeuticamente de forma tradicional que as emoções elas precisam ser domadas e controladas e tem que ter terapia para tudo o tempo todo, você deixa de ser único dentro do seu processo intuitivo, em primeiro lugar, depois instintivo, que as duas coisas são extremamente necessárias. Você é as suas emoções, mas você também é o ego, né? Eu falo que a nossa alma
ela é velha, ela é sábia, ela já tem a, a sabedoria necessária para te levar sempre para o próximo nível. A alma é inteligente, a alma é perspicaz, mas nós, e a alma é velha, né? São milhões de anos aí, eu acredito. Mas nosso ego aterrado, que está aqui e agora acontecendo, ele também é necessário. Então eu chamo a alma de intuição e eu chamo o ego de instinto. Os dois, quando eles andam junto, pode ter certeza que é impossível você não estar fazendo a coisa certa, mesmo quando você não sabe o que fazer. E é sobre isso. É sobre você olhar no espelho e se reconhecer dentro da sua existência, que é o máximo que você pode fazer para crescer. É o máximo que você pode fazer por alguém. Porque quanto melhor você conseguir ser, mais pessoas boas vão aparecer na sua vida e menos pessoas que queiram te sugar, que queiram acabar com a sua energia, aparecem na sua vida. E todas as pessoas que aparecerem na sua vida, que precisarem de ajuda, você vai saber a dosagem certa de ajudar. O que é ajudar e o que é navegar na vida do outro. E muitas vezes sem o outro pedir, que é o pior. Porque quando você faz alguma coisa para o outro que ele não pediu, ele tende a dar menos valor ainda nisso. Então, bora cuidar, gente, da nossa alma, porque ela é uma anciã. Mas vamos embora levar nosso ego por parquinho de diversão, porque é a nossa criança, né? É a nosso instinto mais selvagem. Então, não deixa de ter sabedoria no ego. Só que é instintiva, né? E qual bicho você é, né? Qual é o seu animal de poder? Eu utilizo de vários, mas a cobra é o meu animal de poder mais acionado quando eu utilizo dos meus instintos. Então, é isso. Eu acho que deu pra gente entender um pouquinho sobre. E até o próximo.